Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, eu já falei para vocês que eu leio sim todos os comentários que vocês fazem abaixo dos meus vídeos. Eu não respondo um por um porque muitas pessoas fazem perguntas que eu não tenho como responder porque são dúvidas sobre parte nutricional, sobre doenças e eu não tenho como fazer isso pelo meu canal do YouTube, né? Isso é muito individual, muito particular, onde a gente só poderia realmente responder avaliando esse indivíduo, essa pessoa, através de um exame físico, de exames laboratoriais. Então eu escolhi não responder, mas eu leio e uso essa minha análise da leitura dos comentários para saber quais são as maiores dúvidas que as pessoas têm e a partir daí eu vou fazendo novos vídeos. Recentemente eu fiz um vídeo sobre leite e esse vídeo de leite gerou outros vídeos sobre algumas coisas que são provenientes do leite, como por exemplo a manteiga ghee e a proteína whey. Nesse vídeo de proteína whey, as duas maiores dúvidas foram: posso utilizar a proteína vegetal como substituto da proteína whey? E também, posso utilizar aminoácidos livres ao invés de utilizar uma proteína? Então o vídeo de hoje vai ser para falar sobre proteínas vegetais e no próximo vídeo eu falo sobre os aminoácidos, ok? Bom, essa questão de suplementar proteína começou realmente com a proteína whey. Foi uma febre, né? Quando a proteína whey veio para o mercado, mudou muita coisa porque até então a gente só conhecia a suplementação com albumina. E a albumina ela foi uma proteína que não foi aceita por muitas pessoas, até porque a albumina tem um peso molecular muito grande, uma digestibilidade muito difícil e por isso ela gera processos de putrefação no intestino, fermentando bactérias que deixam gases muito fétidos, como por exemplo a putricina, a cadaverina, que são todas bactérias que vão putreficar a proteína animal não digerida. E esses gases, inclusive, fizeram com que pessoas que tomassem muita albumina na academia virassem piada, né? As pessoas associam até hoje o fisiculturista com essas flatulências mal cheirosas. Então a albumina foi o precursor, depois veio a proteína whey e de um tempo para cá a gente tem um mercado crescendo muito em relação à venda de proteínas vegetais. Eu ouço até dizer que poucas são as marcas de suplementação que trabalham com proteína whey e que não já tem uma marca, uma linha vendendo proteína vegetal. A maioria das marcas famosas hoje oferece essas duas opções. Bom, e aí? Qual é a melhor? Existe uma melhor, uma pior? Olha, para definir melhor ou pior, a gente tem que avaliar vários aspectos. E obviamente no final do vídeo aqui você vai entender que não vai ter essa resposta. Elas são proteínas diferentes. Uma é melhor para alguma coisa, outra é melhor para outros aspectos. Por exemplo, proteína whey. A proteína whey, eu diria que ela se destaca, nos meus estudos, dentro do que eu li, ela se destaca mais favoravelmente para a linha da questão imunológica, por apresentar alguns itens aí dentro que trabalham aumentando o fator imunológico. Eu comentei sobre isso no vídeo de whey, o mais importante deles é a lactoferrina. A lactoferrina é um super estimulante imunológico, então eu diria que a proteína whey se destaca em relação à questão imunidade. Enquanto que a proteína vegetal, ela vai se destacar dependendo de qual proteína eu estou falando, né? Porque aqui a gente conhece proteínas vegetais do milho, proteína vegetal da soja, da batata, existe a proteína da ervilha, do arroz, e eu vou colocar aqui no quadro a minha queridinha, mas que infelizmente no Brasil não é possível, que é a proteína extraída da semente do cânhamo, né? Que é da planta da maconha. É possível extrair a proteína da semente da planta da maconha sem ter nenhum efeito anestésico ou qualquer efeito que a maconha possa trazer, né? Porque a parte ativa do entorpecente da maconha não está na semente, não está na hemp, né? Então você tem hoje, em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, muitas opções de proteína
chamada hemp protein. Então, aqui seria, no meu ponto de vista, dentro do que eu já estudei sobre proteína, a melhor opção das proteínas vegetais. Mas no Brasil não é possível a venda, então a gente vai falar sobre essas outras aqui. E para eu poder falar o que é melhor ou pior aqui, eu tenho que entender um conceito muito importante que chama aminograma. Aminograma é um termo técnico utilizado para discorrer quais são os aminoácidos que vão ser liberados a partir de cada tipo de proteína, tá? Por exemplo, assim, quando eu falo para você da whey protein, a whey protein é uma proteína que vai ser consumida, vai passar pelo teu estômago e vai ser quebrada em aminoácidos. Então, os aminoácidos oriundos da proteína whey formam o aminograma da proteína whey, né? Então, quando eu vou ler um rótulo do whey protein, vai estar escrito lá quais são os aminoácidos, ou seja, qual é o aminograma dessa proteína. E mesmo falando de proteínas vegetais, cada proteína aqui tem o seu aminograma. Então, quando eu falo em aminograma e em aminoácido, eu tenho que trazer outro conceito para vocês, que é o que a gente fala de valor biológico. Tudo conceitos novos aí que eu não trouxe até hoje no nosso canal. O valor biológico do alimento, ele vai ser ditado, ele vai ser imposto a partir de uma análise da quantidade de leucina, que leucina é um aminoácido, a quantidade de leucina por porção de proteína. Então, quanto mais leucina por porção de proteína, maior o seu valor biológico. E quando eu escolho uma proteína para tomar, eu tenho que procurar sempre uma proteína de alto valor biológico, tá? Isso é uma regra da nutrição, ok? Pensando assim, a proteína whey tem bastante leucina, ela tem um altíssimo valor biológico que superaria qualquer outra proteína vegetal. Então, o que as indústrias que pesquisaram isso fizeram para aumentar o valor biológico das proteínas vegetais? Eles estudaram como que eles poderiam misturar alguma proteína vegetal com outra para aumentar, para melhorar o aminograma e aumentar o valor biológico. Então é por isso que você vai encontrar sim alguma proteína vegetal sendo vendida isoladamente, como da batata ou só da ervilha, mas você vai ver que muitas dessas proteínas hoje são vendidas combinadas. Aliás, a maioria das proteínas são vendidas combinadas. E dentro da combinação que vai trazer o melhor aminograma possível e o maior valor biológico possível, está a proteína do arroz e da ervilha, tá? Bom, as duas primeiras que eu coloquei aqui, milho e soja, elas também não são opções inteligentes, porque quando eu penso em escolher uma proteína vegetal, eu tenho que avaliar vários fatores. E aqui o milho e a soja, eles já caem fora pela questão transgênica. Então não considero opções inteligentes de uso pela questão do transgenismo. Vamos falar sobre essa aqui, que na minha opinião é a escolha mais correta para você fazer quando você optar por uma suplementação com uma proteína vegetal. Bom, eu vou falar para vocês o que todos os estudos mostram sobre os aminoácidos que se destacam na proteína de ervilha e de arroz em relação ao whey protein, tá? Um comparativo desse blend, que a gente chama de blend, né? Essa mistura de ervilha e arroz versus whey protein. O que a gente tem aqui de benefício? Temos muito mais concentração de um aminoácido chamado arginina. E a arginina é o aminoácido precursor do óxido nítrico, e o óxido nítrico é o responsável pela vasodilatação, ou seja, aumenta a capacidade de circulação sanguínea, né? Vasodilatação, dilatação do vaso sanguíneo. Isso é interessante, inclusive na questão atividade física, porque na atividade física eu preciso melhorar o aporte sanguíneo para o meu músculo e também com essa vasodilatação eu consigo melhorar a limpeza, né, das toxinas que sobram dos processos metabólicos. Eu consigo tirar do corpo mais rapidamente toxinas. Então, eu diria que, falando agora sobre atividade física, que a arginina
ou seja, o óxido nítrico que vai vir da arginina, melhora o estresse oxidativo da fibra muscular, porque promove mais oxigênio para essa fibra e aumenta a capacidade de detox dessa fibra, né? De botar o que é porcaria, né? O que é toxina fora. Bom, aqui também eu tenho uma maior concentração de glicina. E a glicina, ela pode ser um aminoácido que vai ser precursor da carnitina, e a carnitina é vendida inclusive isoladamente, né? As pessoas tomam carnitina, por quê? Porque a carnitina é que faz o desdobramento da gordura de depósito, ou seja, a nossa gordura depositada no corpo, ela desdobra essa gordura, o triglicerídeo, para ofertar para a célula, para conseguir usar, para que a célula use essa gordura como fonte de energia. Então, ajuda no processo de emagrecimento. Então, glicina, precursor de carnitina, e a glicina também, para não falar só de atividade física, a glicina ela é um estabilizante do colágeno. Então vou botar aqui, ó, ela não é precursora, ela não aumenta o colágeno, ela estabiliza, ela mantém o colágeno estável. Colágeno. Falando de colágeno, os dois aminoácidos mais importantes para a síntese de colágeno, que é a hidroxiprolina e a hidroxilisina, eles vêm da lisina e da prolina, que também estão em maior quantidade na proteína vegetal. Ou seja, falando sobre a questão estética, né? Então eu tenho aqui glicina estabilizando o colágeno, lisina e prolina formando mais colágeno. Bom, agora que eu botei lisina aqui no quadro, então eu vou falar sobre uma questão importante aqui, que é o seguinte: a gente sabe que pessoas que têm tendência a desenvolver herpes devem ficar longe de alimentos e de suplementos que contêm arginina. A arginina é um aminoácido que desencadeia o herpes. Então, por esse aspecto, eu poderia falar que essa proteína ela pode desencadear herpes em pessoas que têm essa probabilidade. Só que o aminoácido que previne o herpes é a lisina. Então, talvez seja esse o motivo pelo qual a gente nunca percebeu aqui no consultório que pacientes que tenham tendência a herpes manifestaram mais herpes usando uma proteína com mais arginina. Talvez porque o equilíbrio da lisina e arginina esteja garantindo a não recorrência desse vírus, tá? Mas isso não tem estudo. Isso eu estou falando por experiência de consultório, tá bem? Mais um aminoácido interessante aqui que tem em maior quantidade é a histidina. E a histidina, ela é a precursora da histamina. E a histamina é muito interessante porque media processos inflamatórios. Ela é um anti-inflamatório. Então, aqui entraria um pouco da questão imunológica que pode ser associado à proteína vegetal. Temos também aqui a metionina, que no meu vídeo sobre detox do fígado eu falo sobre o ciclo da metilação, que é um ciclo de detoxificação que utiliza a metionina como precursor. Então aqui a gente está melhorando o poder de detoxificação hepática. E também não podemos deixar de falar do triptofano, que é o aminoácido precursor de serotonina, melhorando a sensação de bem-estar, felicidade, e também precursor de melatonina, melhorando o sono. Então aqui são os aminoácidos que a gente encontra em maior concentração na proteína vegetal quando comparado com a proteína whey. Existe aquela dúvida que fica no ar, né? Em relação à hipertrofia, porque hoje as pessoas, graças a Deus, praticam mais atividade física, se preocupam em envelhecer com uma quantidade de massa muscular privilegiada, então a questão hipertrofia é importante sim. Então perguntam muito sobre o benefício, qual é a proteína que tem esse maior benefício. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou botar aqui, ó, esse é um artigo publicado e eu vou discorrer esse artigo com vocês. Ó. 161 homens com idade de 18 a 35 anos foram acompanhados durante 12 semanas, tá? Esse grupo de 161 pessoas foi separado em 3 grupos. Um grupo tomava proteína whey,
outro grupo tomava proteína vegetal, outro grupo tomava o placebo, né? Não sabia o que estava tomando. No caso era maltodextrina que estava sendo utilizado, que é um carboidrato que ajuda a aumentar o glicogênio e, portanto, dá mais tônus para o músculo. Então, assim, até o grupo placebo estava usando alguma coisa que poderia trazer benefício na atividade física. Qual era o objetivo desse estudo? Avaliar a espessura e a força do músculo bíceps. Foi só o bíceps. Então, durante 12 semanas, essas pessoas que praticavam atividade física treinaram músculos superiores e foram analisadas da seguinte forma. A questão da espessura da fibra, né, que é a fibra muscular, a questão da espessura foi avaliada por um exame de ultrassonografia, um ultrassom. E a questão da força foi avaliado por um dinamômetro. Ou seja, por que eu trouxe esse estudo? Dinamômetro. Porque esse estudo foi muito inteligente, ele foi muito bem feito, né? Um ultrassom para avaliar a espessura e um dinamômetro para avaliar a força. O que a gente percebeu aqui nesse estudo? Que tanto força quanto espessura não houve diferença nessas 12 semanas, foram, né, só 3 meses, mas não houve diferença nenhuma em pacientes, nos atletas que utilizavam proteína vegetal e nos atletas que utilizavam a proteína whey. Porém, houve sim uma perda de espessura e de força nos que utilizaram o grupo placebo, que utilizou a maltodextrina. Bom, quando eu falo sobre proteína vegetal, tem um fator aqui que é muito marcante da proteína vegetal, que é a questão gosto, paladar. Inclusive, muitos pacientes relatam uma dificuldade de se adaptar ao paladar, principalmente os pacientes que já eram usuários de proteína whey, porque o gosto realmente é muito diferente. Uma das explicações para isso é que quando você teve o primeiro contato com proteínas e vegetais na tua infância, quando você comeu arroz, quando você comeu todos os vegetais, ervilha, lentilha, feijão, ele sempre foi cozido. Então o teu paladar nunca teve esse contato com proteínas cruas. E quando você extrai a proteína vegetal, ela é feita por um processo de extração de vegetais crus. E o teu paladar não está apto para isso, ele não conhece isso. Então tem que ter aquele tempo também de que você vá se acostumando com esse novo gosto, esse novo paladar. A gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade inicial, depois de um tempo começam a falar que já estão se acostumando. E é óbvio que isso melhorou muito nos últimos anos, a questão paladar, porque as primeiras proteínas vegetais que vieram para o mercado realmente era difícil tomar. Eu confesso que tive muita dificuldade lá no início para me adaptar, porque era um gosto muito arenoso, era um gosto muito de farinha. E hoje já tem marcas no mercado se consagrando com proteínas vegetais muito saborosas e inclusive mantendo o critério clean. Não são proteínas que receberam excesso, que não receberam flavorizantes artificiais, adoçantes artificiais, porque esse é outro aspecto a ser cuidado, né? Quando você vai consumir um produto desses, você tem que aprender a ler rótulo, porque você pode facilmente ser vítima de uma proteína que até é boa, né? A proteína da ervilha, do arroz, que a gente acabou de conversar aqui, que é uma combinação, é um blend muito bom, mas vai ter ali algum tipo de sucralose, de aspartame, para dar um gostinho melhor. Você tem que sempre escolher por produtos que carreguem coisas naturais, como por exemplo um adoçante natural, pode ser o glicosídeo de esteviol, pode ser o xilitol, pode ser também uma talmatina, tá? Então esse cuidado é fundamental na hora de escolher o produto. Eu espero ter sanado todas as dúvidas de vocês em relação à proteína vegetal. Próximo vídeo a gente fala sobre aminoácidos, ok? Se você gostou, dá um likezinho, compartilha o nosso vídeo. Você pode também se inscrever aqui abaixo do vídeo, se inscrever no link que está aparecendo para você fazer parte de uma lista VIP de pessoas que recebem conteúdo exclusivo toda semana. Muito obrigado.